Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos no 25º dia na busca pela sabedoria do Senhor. Estamos no lugar certo, da maneira certa, que é aos pés do Senhor, adquirindo mais conhecimento, adquirindo mais entendimento, discernimento, e Ele vai nos capacitar com essa sabedoria divina, essa sabedoria que nos ajuda a romper, a vencer e a permanecer aonde Ele nos colocar. Então é isso, não é uma sabedoria que você vai encontrar nos livros do mundo, mas é no livro do Eterno, no livro da palavra do Senhor. E aí Ele vai te direcionar a todas as outras coisas, a direcionar, a concluir e prosseguir o plano que Ele tem para a sua vida. O projeto que já está pronto, mas que vamos acessar a partir do momento que a gente começa a buscar mais sabedoria. O que acontece? O Senhor vai nos dar mais responsabilidades. O Senhor vai confiar mais dele em nossas vidas. Por quê? Porque Ele vê que a gente está querendo se tornar filhos sábios, responsáveis, íntegros, justos, dignos de confiança. Então vamos para Provérbios capítulo 25. Versículo 2, ele diz assim: a glória de Deus é ocultar. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. O que acontece? Deus, em sua sabedoria, Deus, em sua soberania, muitas das vezes Ele vai ocultar certos mistérios. E aí a gente percebe na criação, na história ou no propósito divino que Ele vai revelando aos poucos todos esses mistérios para benefício do seu povo, para benefício dos seus filhos. Você vê aí na mídia, por exemplo, descoberta de novas curas para certas doenças. Percebe-se que você ouve a palavra descoberta, já existia, mas estava oculto. Quantas pessoas hoje, através de um sangue, através de um exame de sangue, se detecta tantas doenças, se detecta a vida. Hoje, uma mulher grávida, ela, através do sangue, ela consegue ver o sexo do seu filho, se é menino, se é menina, ou seja, a resposta já estava ali, mas o Senhor a tornou oculta. E aí, com o tempo, o Senhor vai fazendo com que isso seja revelado. Olha que lindo e que maravilhoso. E aqui diz que a glória dos reis é tentar descobrir. Tem gente que tenta descobrir, vai atrás da informação, vai atrás do entendimento. E o Senhor vai dando sabedoria àquela pessoa. Sabedoria àquelas pessoas para descobrir e trazer benefício para os seus filhos. Olha só, a gente vê como as curas de doenças, descobertas para cura de doenças, para novos tratamentos, prolongamento da vida, para benefício da vida. Então é isso, Deus ele é maravilhoso, já está tudo pronto, é o que nós sempre falamos aqui desde o início, já está pronto, ele só vai revelando os seus mistérios. É muito lindo isso. Isso não é engano, mas parte da sua glória. Ele revela apenas aos que deseja, no tempo certo. Ei, você quer conhecer os mistérios de Deus? Você quer conhecer o que está em oculto? Busque a Ele. É o que você está fazendo aqui, buscando a sabedoria e comece a buscar as coisas que estão ocultas até mesmo na sua vida. Os projetos que ainda estão ocultos na sua vida. Vá até Deus, Ele vai te revelar. E aqui fala que os sábios, os reis, os governantes, os líderes são honrados quando investigam, estudam, analisam e buscam este conhecimento das coisas ocultas por Deus. Isso inclui a busca pela verdade, pela justiça, pela sabedoria, tudo para fazer um bom governo, liderar bem. Isso é muito bonito. Deus valoriza o mistério nas coisas que só Ele conhece. Eu acho que quando o ser humano descobre algo, o Senhor, Ele sorri. Ele sorri e Ele diz, você
só descobri porque eu permiti e estava diante dos teus olhos e vocês não percebiam. Não é verdade? É como a gente esconde um presente para o filho, manda ele procurar, esconde algum objeto, vá procurar, e quando ele acha, a gente sorri, porque sempre estava ali perto dele e ele não percebia, não é verdade? Nós somos chamados a buscar a sabedoria, a estudar as escrituras, a discernir os tempos e entender o que está por trás de cada situação da vida. É o que me traz à memória os reis magos, quando eles discerniu a estrela. E o que foi falado, que estava escrito na palavra do Senhor, que eles dizem assim, eles falam assim, e eles responderam para Herodes, quando Herodes indagou onde estaria o menino. E eles responderam, em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como um pastor conduzirá Israel, o meu povo. E o que acontece? Eles vão seguindo a estrela. A estrela indicava onde Jesus estava. Olha só os mistérios sendo revelados. E é isso, eles buscavam informação, os magos buscavam entender, eles examinavam as escrituras. Olha que lindo, faça isso. Você já está fazendo, você que está firme aqui nesses 25 dias, é isso que você está fazendo. Está buscando a sabedoria, buscando entender a palavra do Senhor para ter os próximos passos, que foi o que os reis magos fizeram, para ter uma direção, para cumprir a vontade do Senhor, para ir até onde o Senhor quer te enviar. É muito profundo, muito lindo isso. Então, medite na palavra do Senhor. Ele vai te revelar os mistérios da sua vida. Amém? O que ainda está em mistério. Versículo 3 diz assim, assim como o céu é elevado e a terra é profunda. Olha outro mistério aí. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, está falando de mistério também. Também o coração dos reis é insondável. Você conhece o coração de um líder, de um governante, de um rei? É insondável. E o que acontece? Os seus pensamentos, suas intenções, seus planos, estratégias, muitas vezes são guardados em segredo por razões políticas, por segurança, por soberania e por sabedoria. Então, o que acontece? Nós não podemos e não conseguimos medir nem o céu, nem alcançar as profundezas da terra. Devemos presumir que sabemos tudo sobre o coração humano, em especial dos que lideram. Não, há limitação na nossa compreensão. Há uma necessidade na busca pela sabedoria de Deus. Somos limitados a compreender muitas coisas. E o que vai me ajudar a discernir os tempos, lugares, pessoas, porque os corações são insondáveis, é a sabedoria no Senhor. Porque com a sabedoria eu vou buscar o conhecimento, eu vou buscar o entendimento, o discernimento. E aí o Senhor consegue e Ele vai revelando tudo isso a nós, a intenção do coração de fulano em relação à minha vida, do meu líder, do governo. E o Senhor começa a revelar a intenção, começa a trazer para você essas informações através do momento que você vai buscando sabedoria do Senhor. E então, quando você começa a buscar sabedoria, Deus vai te dando mais, porque Ele sabe que você não vai ser movido por emoções, você não vai ser movido por paixões, você não vai ser movido precipitadamente. E aí o Senhor começa a te mostrar intenções, mistérios, e é isso. Profundo a palavra do Senhor, busque a sabedoria. Você está no caminho certo. Versículo 4 diz assim: quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. Percebe que o ourives só trabalha com material puro, sem impurezas. E o que acontece?
Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Vamos lá, o 4. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. O ourives só vai trabalhar com material puro, purificado. E o que acontece? Essas escórias, essas impurezas que se misturam com um metal precioso. O que é uma prata, um ouro? É um metal precioso. Então precisa ser retirado. E tudo que é útil, tudo que é valioso, precisa ser purificado pelo fogo e as impurezas devem ser removidas. E o que acontece? Muitas das vezes, o coração do homem está impuro. E ele precisa ser limpo dessas impurezas. O pecado, o orgulho, a vaidade, a soberba. Tudo isso para Deus são impurezas. E Ele é o nosso ourives. Ele precisa trabalhar no seu coração. Ele é o nosso ourives. Ele precisa trabalhar neste vaso, nessa peça que vai ser transformado para a honra. Para que Deus possa nos usar como vasos de honra. Vasos de honra. O processo pode envolver dor, porque a impureza, ela passa pelo fogo. O fogo, ele vai representar algumas dores, disciplinas, provações. Tudo isso vai limpando, vai tirando essas escórias. Ele vai refinar você. Ele vai fazer com que você produza um caráter forte, útil nas mãos do ourives, que é o Senhor. Então não reclame de algumas provações, isso é ser sábio. Não reclame de algumas, aqui fala dificuldades de ser disciplinado pelo Senhor, porque é a forma que Ele está te purificando, trabalhando, e aí você vai se tornar honra. Lembra que nós dissemos que a sabedoria, ela carrega nas mãos honra. É isso, você vai ser honrado por Deus, se você aceitar ser disciplinado por Ele. Não é verdade? Vamos para o versículo 5, quando fala assim: quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Ou seja, onde há ímpio, há injustiça. E quando eles são removidos, retirados, o que vai imperar será a justiça. Então é isso, é uma reflexão para a nossa vida. Tem muito ímpio, então ali vai acarretar o quê? Injustiças. Mas quando essas pessoas são retiradas, a justiça se manifesta. Versículo 6, que diz assim: não se engrandeça na presença do rei, nem se reivindique lugar entre os homens importantes. Vou concluir com 7, que diz assim: é melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Imagina só, aqui está dizendo: não se engrandeça na presença do rei, não se engrandeça, mas deixe que o rei te eleve, deixe que o rei te honre, deixe que o rei te chame na presença de todos. Está dizendo: suba para cá, vem aqui, eu quero te honrar. O que acontece? Esse versículo traz um conselho à humildade e à sabedoria social, especialmente ao lidar com autoridades e posições de destaque. Quem aqui não vê pessoas se autopromovendo, usando a imagem de outras pessoas para se promover, trazer a honra para si? É tão vergonhoso isso, não é mesmo? E aqui está dizendo: não se coloque no centro. Não se coloque no centro das atenções, da honra. Não tente se exaltar diante de líderes ou pessoas influentes. Isso pode levar à vergonha. Se for necessário, isso vai te rebaixar. É melhor que você seja exaltado pelos outros. É mais honroso que alguém te convide para uma posição mais elevada do que você ser retirado por não pertencer ali. Imagine, diante de todos, a pessoa pedir para que você se retire.
Ou seja, está me convidando a enxergar o meu lugar, está me convidando a esperar. Não é verdade? Quando for o meu tempo de honra, o Senhor vai fazer com que essa pessoa me promova, me coloque em lugar, uma posição de destaque, de influência. A humildade, ela vai preceder a honra, nós compreendemos isso. Então, qual que é a minha lição aqui? A minha lição é eu esperar. Esperar que a minha honra vai chegar, mas não por mim mesma, não eu mesmo me honrando diante das pessoas, me promovendo diante das pessoas. Não, deixe que o rei, aqui o rei significa um líder, um governante, uma pessoa influente, te chame, te honre. Amém? Vamos para o versículo 8, que diz assim, versículo 8, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Vamos continuar com o 9. Procure resolver sua causa diretamente ao próximo, com o seu próximo, e não revele o segredo de outra pessoa. Eu vou continuar com 10, porque ele diz assim, caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Olha só que interessante, está dizendo aqui, se eu tenho uma causa, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo desacreditar? Não haja precipitadamente. E o mais incrível aqui está dizendo, não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem ouvir pode recriminá-lo e você perderá a sua má reputação. Então eu aprendo o que? No versículo 9, 8, 9 e 10. Se eu tenho alguma causa contra alguém, preciso resolver com esta pessoa. Não ir em fulano, ir em ciclano, eu preciso resolver diretamente com ela. Me assentar com ela e resolver essas questões. Às vezes é só um mal entendido, porque você ouviu ali, o outro ouviu aqui, e aí houve um mal entendido. Então a palavra do Senhor está me ensinando, resolva diretamente com essa pessoa, coloque em pratos limpos, encare a verdade e tenta resolver com ela essa questão. E se você, olha que interessante aqui está dizendo, e se você souber de um segredo dessa pessoa, não revele, não saia contando às pessoas. Porque o que acontece? Quando nós somos magoados por alguém e a gente conhece o segredo dessa pessoa, você vai até a outra e diz, mas fulano é assim porque ela fez isso, isso, isso. Quem aqui nunca foi tentado a fazer isso? Eu já fui muitas vezes tentada a pôr na mesa segredo de pessoas. E aí, o que acontece? Eu tenho que me conter, olha só, o fruto do Espírito Santo, domínio próprio, eu tenho que me dominar e me silenciar e até mesmo me retirar. Por quê? Porque às vezes, movido por uma indignação, movido por uma revolta de que aquela pessoa está falando de mim, está tramando contra mim, faz com que eu venha a expor. Só que o dano vai vir para a sua vida, que está dizendo, caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá a sua má fama. Essa pessoa que compartilha o segredo, ela vai ter uma má fama, uma má reputação. E as pessoas vão dizer, olha, fulano confidenciou isso a ela e ela veio e jogou na mesa. Você acredita que ela falou isso, 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 que fulano fez no passado, o que fulano fez e confidenciou? Aqui está dizendo que quem vai ficar com a má fama será você. Aqui está me ensinando a não ser precipitada e nem entrar em brigas e disputas. E a não expor segredo de ninguém. Eu preciso resolver essas questões diretamente com essas pessoas envolvidas, sem eu envolver terceiros, sem espalhar informações.
E aí o que acontece? Quem quebra a confiança e expõe o outro corre o risco de ser desonrado publicamente. É o que nós vemos aí, pessoas que usam a rede social e vêm contar segredos de outras pessoas. Ah, mas fulano fazia isso, isso e isso. E aí isso choca as outras pessoas. Por quê? Porque se a pessoa contou, é porque ela era de confiança, era um amigo. E o que vai acontecer? Vai ter um rompimento e pior ainda, vai ter uma má reputação e ali segredos serão revelados e a outra pessoa ficará indignada e ela vai contar o segredo daquela também e vira aquela bola de neve e é o que a gente vê aí na mídia, um falando do outro, um denegrindo a imagem do outro e aí envolve terceiros, porque aí vem a família dessas pessoas que são envolvidas, dessas pessoas que foram atingidas por esse segredo revelado. Então não faça isso. Se você estiver sendo tentado a revelar o segredo de alguém para mostrar que você é inocente na história, não faça isso. Deus é a sua justiça. Coloque nas mãos do Senhor, diga: Senhor, o Senhor sabe, olha só o que fulano fez, assim, agora ele está indo contra mim. Eu entrego a ti a justiça, faça-se justiça em meu favor. É o que a viúva foi até o juiz injusto e ela falou: faça-se justiça ao meu favor contra o meu adversário. E Jesus conta essa história e você percebe que é o juiz injusto. Agora imagina Deus, que ele é o juiz justo. Vá até ele e fala: Senhor, faça-se justiça ao meu favor. Essa pessoa está falando isso, e eu não vou revelar o segredo dela. Eu não vou falar sobre a confidencialidade que ela me entregou sobre esses assuntos. Então, faça isso e o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te abençoar. Amém? Porque quando você confidenciou com ela, quando ela confidenciou segredos a você, vocês fizeram ali um contrato espiritual de confidencialidade, vocês fizeram diante de Deus. E quando isso é rompido, sofre consequência tanto um contra o outro. Amém? Então vamos lá, isso nos alerta a guardar segredos, mesmo que haja rompimento na amizade. Olha só que a sabedoria está me ensinando. Independente se você é amigo ou não dessa pessoa ainda, guarde os segredos dela. Amém? Versículo 11, que diz assim: a palavra proferida no tempo certo é como fruta. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro, incrustada numa escultura de prata. O que acontece aqui? Aqui fala sobre poder e beleza. Uma palavra bem colocada no momento certo. A imagem que fala do fruto, um fruto de ouro, é a imagem de uma beleza, de um valor, de harmonia. O ouro e a prata juntos formam algo precioso e agradável aos olhos. Tanto que fala incrustado numa escultura de prata. A palavra dita no seu tempo certo representa a palavra certa, falada na hora certa, da maneira certa, com sabedoria, com sensibilidade e com propósito, não de qualquer maneira. Nem toda verdade precisa ser dita a qualquer momento. Uma palavra mal colocada pode ferir, fere sim, mas uma palavra oportuna, ela pode curar, pode encorajar, pode transformar. Então seja sábio. A palavra que eu tenho para você hoje, para você e para mim, porque esses dias o Senhor está me dando a oportunidade de aplicar tudo isso que está sendo falado aqui. Então seja sábio para falar no tempo certo, na maneira certa e com as pessoas certas, com graça e com discernimento. E o silêncio, nós aprendemos que o silêncio também é uma maneira de manifestar a sabedoria. Uma simples palavra, no momento exato, tem mais valor do que muitos discursos, isso é verdade. Sabemos que às vezes o silêncio é necessário, uma palavra branda é necessária, a verdade é necessário, mas tudo no seu tempo certo, no seu tempo oportuno, até o seu tom de voz, ela é essencial, aprendemos isso. Ela acalma o coração, o furor.
Vamos para o versículo 12, que diz assim: como brinco de ouro e enfeite de ouro fino, a repreensão dada com sabedoria, e que se dispõe a ouvir. Vamos lá, tem duas informações aqui. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino, é a repreensão dada com sabedoria. Então, não é qualquer repreensão, é repreensão com sabedoria. Você está entendendo porque você está aqui na busca pela sabedoria? Porque Deus vai usar você para trazer a repreensão a alguém. Não vai ser qualquer repreensão, como você fazia antes, mas será a repreensão com sabedoria. E quem a dispõe a ouvir. Olha só, você que se dispõe a ouvir, você que está aqui ouvindo 25 dias a palavra do Senhor, você tem enfeites espirituais sobre você, e enfeites que não é qualquer um, é brincos de ouro e enfeite de ouro fino. Então isso faz de você uma pessoa valiosa. Não é assim? Quando a gente encontra a pessoa com muito ouro, ela se torna mais valiosa fisicamente, porque ela carrega com si preciosidades, e você se tornando preciosidades nas mãos do Senhor. Sim, porque você está adquirindo sabedoria, e a sabedoria que o Senhor está derramando sobre você será também instrumento para trazer repreensão ao seu filho, à sua filha, ao seu neto, à sua neta, a um familiar, a um sobrinho, a um irmão. E é isso. Deus está te capacitando a trazer a repreensão a outras pessoas. Amém? Porque nós queremos o bem para ela, não é verdade? A Bíblia fala, o Provérbios nos ensinou que quem ama disciplina. Então, se você está querendo repreender essa pessoa, é porque você o ama. Como o frescor da neve na época da colheita é um mensageiro de confiança. Olha só que lindo! Como o frescor da neve na época da colheita é um mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Como o frescor da neve na época da colheita, porque a colheita é muito trabalho. Imagina a pessoa estar colhendo aquele calor, aquele sol quente em sua cabeça. E aqui está dizendo como o frescor da neve, suavidade na época da colheita. É um mensageiro de confiança. Você é um mensageiro de confiança. Você que compartilha a mensagem, a palavra do Senhor, você se torna um mensageiro de confiança para aqueles que o enviam, para quem o Senhor está mandando. Nós queremos ser esse mensageiro de confiança. E eu quero ser essa mensageiro de confiança. Tudo aquilo que o Senhor me confiar, eu quero entregar para vocês. Esses 31 dias foi a direção da parte do Senhor, de buscar sabedoria. Porque tem algo que Ele quer fazer na sua vida, romper na sua vida, te elevar, que estava faltando somente você buscar a sabedoria dEle. E aí, eu fui a mensageira de confiança da parte do Senhor, no qual disse, vamos buscar a sabedoria. E você está aqui fielmente nesses dias. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Um bom mensageiro de confiança. Vamos para o versículo 14, que diz assim, como nuvens, aqui está havendo uma comparação, percebe-se, como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Como nuvens e ventos sem chuva, ou seja, muito barulho, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Este provérbio usa uma imagem natural para revelar a futilidade das promessas vazias. Quem aqui já recebeu umas promessas vazias por parte de pessoas? Prometem alívio, olha só, nuvens e ventos sem chuva, prometem alívio, nutrição, esperança, vou te ajudar, eu vou fazer, pode contar comigo, mas nada entregam, só faz vento, só faz barulho, mas nada entregam. Assim é a pessoa que se gaba de generosidade ou promessas que nunca cumprem.
Fala muito, muito essas pessoas, mas não agem, não fazem nada. Faz um alarde de doações, sabe? Aquelas pessoas que, eu vou fazer, eu vou ajudar, eu vou promover, eu vou te fazer isso, eu vou fazer aquilo por você, mas favores, promessas, doações, mas não realiza nada, não faz nada. Engana os outros e constrói uma má reputação. Por quê? Porque você vai dizer, acredita não, fulano só fala da boca para fora, fulano só fala porque está em motivo. Não acredite, ele só promete, mas não cumpre. Deus valoriza a verdade e a integridade mais do que palavras bonitas. Deus valoriza as ações. Melhor ser discreto e fiel do que exibir e não cumprir. Olha só, palavras, promessas vazias. Vamos para o 15, que diz assim: com muita paciência pode-se convencer a autoridade. Olha só, esse versículo está me ensinando algo aqui precioso. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. A língua branda. Qual é a autoridade da sua casa que você está precisando convencer? Seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge? Qual é a autoridade? O seu patrão? Aqui está me dizendo, me ensinando que a paciência pode convencer qualquer um. Seja paciente. E a forma como você fala, a língua branda, calma. E isso vai quebrar qualquer osso, ou seja, isso vai quebrar qualquer rigidez que ele tem na posição da decisão dele. Isso pode quebrar qualquer decisão. Se quebra ossos, quebra qualquer decisão. Isso pode alterar a decisão que ele tem sobre alguma situação. Seja paciente, vá com paciência, argumente, mas não de qualquer forma. Argumente com informações, com conhecimento. Peça a sabedoria do Senhor. Ele revela os mistérios, lembra? Então peça ao Senhor: Senhor, eu preciso que fulano, ele mude essa situação, essa questão no qual ele não dá o braço a torcer. E aí você vai com paciência, você vai de forma branda e tenta convencê-lo. Aqui está dizendo qualquer autoridade, qualquer autoridade. Amém? O 17 nos ensina assim. Não, olha só, o 17 nos ensinando a ter uma boa conduta. Pensa bem, não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho. É mesmo? Eu achava que eu podia morar na casa do meu vizinho, toda hora lá e bater a campainha, toda hora tá chamando vizinho. Não, não, não. Olha a consequência disso, de você ficar importunando o seu vizinho. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Imagina, meu vizinho pode me odiar por ficar o tempo todo ali importunando a casa dele, indo à casa dele, visitando em qualquer horário, sem avisar, de qualquer maneira. Ele poderá me odiar. Então não seja frequente, não é verdade? Ligue antes. Marca, olha só que interessante, o provérbio está me ensinando a ter uma boa conduta, gente, a me relacionar com as pessoas. Muito legal isso. 18 mostra que Deus se preocupa com tudo na nossa vida. Isso aqui é Deus cuidando de mim. Olha só, dizendo: ei filha, vai toda vez na casa do seu vizinho, não, sem avisar, importunar. Não seja muito frequente. Isso aqui é um pai ensinando o filho como viver. Isso é muito bonito. 18, versículo 18 diz: como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Olha só a comparação a um pedaço de pau, a uma espada e uma flecha. Tudo isso machuca, tudo isso fere. Tudo isso traz dano. Isso é comparado ao falso testemunho que você dá ao seu próximo.
o falso testemunho que você dá ao seu irmão, o falso testemunho que você dá a um amigo, a um companheiro. Cuidado, você pode ferir essas pessoas. O dano pode ser grande. Versículo 19 diz assim: como dente estragado ou pé deslocado, imagina que está falando de dor. Um dente estragado, quem consegue dormir, quem consegue pensar, quem consegue fazer qualquer coisa, nada, fica ali doendo, te atormentando. Aqui está comparando a dor ao tormento. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Na hora da dificuldade você tem que correr para Deus, não para um hipócrita. Uma pessoa que aparenta ser uma, mas ela é outra. Um hipócrita, um falso, ele é assim. Ele diz ser alguém, diz ser uma boa pessoa, mas ele não é, ele é um falso, ele é um engano. Então está dizendo, vai te trazer dor confiar nessa pessoa. Vamos lá, versículo 20, diz assim: como tirar a própria roupa num dia de frio, veja só as comparações, como tirar a própria roupa num dia de frio, ou derramar vinagre numa ferida, é cantar com o coração entristecido, é cantar com o coração entristecido. Tirar a roupa no dia de frio, incômodo. Imagina você quase a morte. Imagina você se incomodar, um frio e você ficar nu e derramar vinagre numa ferida. É dor. É você cantar com o coração entristecido. É você sentir dor. É você relembrar sentimentos. É você sentir dor. É cantar com o coração entristecido, amargurado. Então é isso. Vamos para o 23, que diz assim: como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Olha só a comparação da língua fingida. Ela traz, como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. A língua mentirosa. O 25 que diz assim: como água fresca para a garganta, essa é boa. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Olha só, este versículo compara uma boa notícia com água fria para quem tem sede. Algo revigorante, restaurador e necessário. A boa notícia, ela é necessária. É isso, água fria era rara e preciosa. Por isso, nessa época se compara a água fria, porque era algo raro e algo precioso. E especialmente para quem andava longa distância sobre o sol. Porque hoje nós temos tecnologia, nós temos transportes, mas nessa época em que foi escrito esse provérbio, não. Então, assim, a água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. A boa notícia que chega de longe, ela traz alegria, ela traz alívio, esperança, renovação ao coração cansado. Seja um mensageiro de boas notícias. Olha aí o que esse provérbio está me ensinando e te ensinando. Seja mensageiro de boas notícias, especialmente das boas notícias do Evangelho, as boas novas do Evangelho, que significa boa notícia. Olha só, boa, o Evangelho, boas novas significa boas notícias. Então eu tenho algo para você. Você quer cumprir esse versículo 25? Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Você quer ser esse mensageiro de boas novas? Trazendo esperança, um gesto de amor, notícias positivas e mudar a vida de alguém. Suas palavras têm o poder, assim como a água fria traz alívio para a garganta sedenta, a sua palavra tem poder para trazer frescor, alívio à alma
sedenta. Então me ajuda a compartilhar essa mensagem. Vamos praticar esse versículo hoje? Ajuda-me a compartilhar essa mensagem. Curta, comenta e se inscreva neste canal de bênçãos. A Graciela, eu já sou inscrita, então traga mais alguém para se inscrever. Traz o seu pai, traz a sua mãe, traz o seu avô, a sua avó, os seus irmãos, primos, sobrinhos. Traga todo mundo da sua família. Não é verdade? Você não quer que eles sejam salvos? Você não quer que eles adquiram a mesma sabedoria e o conhecimento que você? Não seja egoísta. Estamos aprendendo isso em Provérbio, a não ser egoísta, a compartilhar. Então vá levar água fresca para alguém que precisa agora. A água das boas notícias, a palavra do Senhor. Então encaminhe para essa pessoa e fala, se inscreva neste canal. Mas que canal? Se inscreva que você verá. Ative o sininho que essa pessoa vai receber as notificações. Fala para a pessoa, ative o sininho. Todos os dias você receberá uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. Uma mensagem, uma boa notícia que vai revigorar a sua alma, o seu espírito. Amém? Então é isso. Versículo 26 também diz o seguinte: como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Que forte isso, não é mesmo? Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. O que este versículo está me ensinando? Que representa algo que deveria trazer vida, pureza. Olha só, a fonte contaminada, a fonte que foi contaminada, ela representa algo que deveria trazer vida e pureza, mas está corrompida. Ela perde sua utilidade, o seu valor. Ou seja, quando uma pessoa justa se rende, se cala, se acomoda ao mal, a sua influência se torna fraca e confusa, como uma fonte contaminada que não pode mais saciar e nem purificar. Os justos são chamados a ser luz e sal no mundo. Não se conformar com a injustiça ou com o pecado. Quando o justo se omite, sua integridade se turva como a água, ele deixa de ser um instrumento de vida. E aí é ruim, porque queremos ser um instrumento na mão do Senhor. Nós deixamos de ser um instrumento de vida, de direção, de exemplo, porque um dia fomos contaminados, porque um dia fomos poluídos. Isso é um alerta para permanecermos firmes na verdade, mesmo quando estamos cercados por má influência. Olha só, isso é um alerta para nós no dia de hoje. Então esse versículo me ensina a não fraquejar diante do ímpio, não me contaminar, não ser como eles. Amém? Vamos para o 27, que diz assim: comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Lemos isso no versículo 2 também. O 28 diz: como a cidade com seus muros derrubados. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ou seja, ele perde toda a sua proteção, ele perde toda o seu equilíbrio se ele não se dominar. Por isso é necessário o fruto do Espírito, domínio próprio. Seus muros são derrubados e qualquer um pode invadir, ele se torna fraco, frágil, vulnerável a outras pessoas. Agora eu gostaria de finalizar. Eu separei um versículo aqui para finalizar, que diz assim, gente, é muito lindo esse versículo, vai fazer sentido na vida de muitas pessoas aqui no dia de hoje. O versículo 21 e 22, eu deixei ele por último porque vai servir para alguém aqui hoje. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isto,
Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor te recompensará. Pensa bem, Deus está dizendo que há uma recompensa para alguém aqui hoje. Há uma recompensa para você, se você tomar essa atitude. Se o seu inimigo está te procurando, pedindo água, pedindo comida, o Senhor está dizendo, faça isso. Você vai amontoar brasa sobre a cabeça dele e o Senhor vai te recompensar. Deixa eu te dizer, Deus está pedindo para você agir de misericórdia. Deus está te pedindo que você haja de amor ao seu inimigo. Ele está te trazendo uma sabedoria para lidar com o seu inimigo. Não pagando mal com o mal. O Senhor está falando, faça o contrário. Ele tirou de você? Dê a ele algo para comer. Porque o fato dele estar com fome, olha só, o fato dele estar com fome é consequência do que ele fez com você, da injustiça que ele cometeu com você, com a sua família. Então a fome veio para ele, a sede veio para ele. Então dê a ele algo, faça diferente do que ele fez. Ele te tirou algo, ele te trouxe prejuízo, amontou a brasa na cabeça dele, fazendo bem, pagando mal com bem. E Deus está te prometendo, não sou eu não, que eu nada posso fazer por você, o que eu posso fazer é transmitir a mensagem do Senhor para a sua vida. Deus, Ele vai te recompensar. E Graciela, o que Deus vai fazer pela minha vida? Muito mais do que o que você tem pedido a Ele, muito mais do que você tem orado a Ele, tem clamado a Ele, Ele vai fazer muito mais, porque tudo que Deus faz é perfeito. É maravilhoso, é prazeroso, traz alegria, não por um tempo, mas é duradouro tudo que Deus faz. Deus está te dizendo, dê água, dê comida ao seu inimigo. Ei, amontoa a brasa, esse é o seu papel. Quem vai amontoar a brasa na cabeça do inimigo é você, e Deus vai te recompensar por isso. Amém? Então, se é você que Deus está dizendo essa palavra para você, receba e tome essa atitude no dia de hoje. Quando o teu inimigo te procurar, pedindo água, pedindo comida, o Senhor, o que é água, o que é comida? O Senhor vai te mostrar. Ele vai te pedir algo. Dê a Ele até mesmo, porque Ele está nessa situação pelo mal que Ele fez contra você. E Deus é a tua justiça. Lembra que a gente aprendeu aqui em Provérbios? Deus é a minha justiça, Ele fará por mim. Eu não preciso levantar contra Ele. O Senhor é o meu justo juiz e Ele fará. E fez, e está fazendo. Por isso, Ele está chegando até você. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa que me ensinou que eu não devo ir todos os dias na casa do meu vizinho e ficar importunando meu vizinho, porque senão ele vai me odiar. O Senhor me ensinou que os mistérios pertencem a Ele. Se eu quero que conhecer algo, que algo seja revelado, eu tenho que ir até Deus e buscar para que Ele revele estes mistérios que está em oculto. Aprendemos tantas coisas, que eu posso levar a boa notícia, que eu posso refrescar a alma de alguém que está sedento. Eu posso ser um mensageiro de boas novas, boas notícias. Seja um agora, compartilhe esta mensagem. Amém? Vamos a graças. Pai, damos graças ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor está nos ajudando a ser uma pessoa melhor, socialmente, na família, nos negócios, nos ministérios e até mesmo a nossa relação com o Senhor. O Senhor está nos ensinando a ser filhos obedientes, filhos que têm boa conduta, filhos que sabem falar, filhos que sabem aonde ir, como se apresentar diante de autoridades. O Senhor está nos ensinando que não devemos buscar a nossa própria honra, mas deixar que pessoas influentes, que líderes, que pessoas de governo nos honrem. Amém, Senhor, que assim seja na minha vida, que assim seja na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Em nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor está me ensinando a ter paciência, a conversar com paciência, a conversar com palavras brandas, Senhor, para eu conquistar aquilo que eu desejo.
Em nome do Senhor Jesus, como tem sido esses dias que o Senhor vem falando conosco, dias de aprendizado. Estamos aqui na escola celestial, onde o Senhor vem ministrando ao nosso coração. Jesus, Ele é o nosso mestre, o nosso rabi. Obrigada, Pai, por cada palavra que enche o nosso coração e nos faz lembrar no dia a dia. Espírito Santo, cada dia que vier um desafio novo, cada dia que vier, Senhor, uma situação em que precisamos lidar, o Senhor traga à nossa mente o que foi falado aqui, nos relembre, Senhor, em nome de Jesus, na nossa prova diária, na nossa vida diária, Senhor. Traz, Senhor, à nossa mente aquilo que foi lido aqui, aquilo que foi ensinado, para que possamos agir com prudência, com sabedoria, com discernimento, com conhecimento e alegrar o teu coração. E o Senhor se regozijar conosco. Pai, porque sabemos que o Senhor recompensa filhos obedientes. E é assim que queremos ser, filhos obedientes. Damos graça por tudo. Muito obrigada pelo teu amor, que é infinito e eterno. Graças te damos, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus te abençoe ricamente e poderosamente. Até a próxima mensagem.